Oi, galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa revisão de ciências? Na aula de hoje, a gente vai ver todo o conteúdo de forma resumida que vocês viram durante o bimestre inteiro, mais específico que vai cair na prova. Então, faça suas anotações, já anotem todas as suas dúvidas, pode me mandar pelo positivo 1. Mas, veja esse vídeo e preste bem atenção, porque eu tenho uns pitacos do que vai cair na prova de vocês. Beleza, gente? Primeiro conteúdo, gente, saber os níveis de organização. Lembra de um nível de organização, gente? Qual é a estrutura para formar um corpo? Então, nós temos lá, desde o átomo até chegar à minha célula. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Então, começa pela minha célula. Eu sempre dou um exemplo para vocês que célula é como se fosse um tijolinho, tá? Cada tijolinho representa uma célula. Quando eu junto vários tijolinhos, junto várias células, eu formo o meu tecido, tá? Esse tecido, gente, ele pode formar o meu tecido conjuntivo, pode formar o meu tecido epitelial, pode formar o meu tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, qualquer tipo de tecido. Mas é o quê? Nada mais é do que várias células que se uniram para formar ele. Quando eu junto vários tipos de tecidos diferentes, eu vou formar um órgão. Se eu juntar vários órgãos, eu formo meu sistema respiratório, digestório, cardiovascular, entre outros que nós estudamos. Se eu juntar toda essa máquina perfeita dos sistemas, gente, nós formamos o meu organismo. Então, lembrem do nível de organização que nós trabalhamos tanto nas aulas anteriores. Outra coisinha, gente, bem importante é saber diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Célula procarionte é aquela que não possui núcleo, certo? Aquela célula onde o material genético é disperso no citoplasma. Então, nesse exemplo, eu coloquei uma bactéria, que é uma célula procarionte. Na célula dela, a gente já for analisar, todo o material genético está solto nesse citoplasma. Ele não está de uma forma organizada, de uma forma ordenada ali dentro. Célula eucarionte são células que possuem núcleo definido, são células mais evoluídas. Nessas células eucariontes, gente, nós vamos ter tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Então, lembrar desse conceito. Procarionte não tem núcleo, célula eucarionte possui núcleo. Se eu for trabalhar com a célula animal, que é essa que está na minha tela, nós temos várias organelas. E dentre elas nós trabalhamos as suas funções. Lembra? Complexo de Golgi, que ele faz o armazenamento e a secreção. Qualquer tipo de secreção, gente, até a professora escorreu o meu nariz, é o complexo de Golgi que está auxiliando? Isso mesmo, é uma secreção. Então, ele está jogando para fora da célula, a célula está jogando para fora do teu organismo. O suor também, professora, sim, ele está jogando para fora da célula, a célula está jogando para fora do corpo de vocês. Então, ele está armazenando e secretando, excretando as coisas. Lisossomos, ele faz a digestão, então o alimento dentro dele, ele faz a digestão. Centríolos, ele faz a divisão celular, ele divide as duas células. Centríolos, retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, gente, ele faz síntese de proteína, síntese de lipídios. Então, aí nós temos próximo que é a vesícula de secreção, que vai ser liberado, gente, pelo complexo de Golgi, que vai sair essa secreção para fora do meu organismo. Nós temos a membrana plasmática, aquela que recobre a minha célula e vai proteger, cuidar do que entra e o que sai dessa minha célula. Nós também temos a mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Gerar energia e respiração celular. Isso mesmo, toda a energia que nós temos e a troca de gases é feita pela mitocôndria. Nós temos os ribossomos, que têm a função de fazer a síntese de proteína também. Certinho, gente? Olha a diferença que nós temos de uma célula animal para uma vegetal. Vai ter praticamente as mesmas organelas, o que diferencia é que na célula animal nós vamos ter um vacúolo, que é onde armazena as substâncias, nós vamos ter uma parede celular que está protegendo ainda mais essa célula e nós temos os cloroplastos responsáveis por fazer a fotossíntese. Por isso que ela é um ser autótrofo e não heterótrofo, como nós vimos anteriormente, porque ela realiza a fotossíntese. Bem tranquilinho, né? Vai cair as funções das nossas organelas na provinha de vocês, deixem bem anotados. Aí nós temos os tecidos, lá que a gente viu anteriormente. Então, nós temos o tecido epitelial, que é aquele tecido bem fininho, que não tem vasos sanguíneos que recobre a minha pele. Nós temos o tecido, gente, conjuntivo, que é a diferença dele nós temos lá.
esse tecido conjuntivo, onde vai ter bastante colágeno ou pouco colágeno. Dentro do tecido conjuntivo, nós temos o tecido ósseo, que faz a sustentação do meu organismo. Nós temos o tecido cartilaginoso, gente, que protege, ajuda a proteger alguns órgãos, algumas partes importantes do nosso organismo, fazem a lubrificação e a movimentação. Lembra que no meio das minhas articulações nós temos cartilagens, elas são importantíssimas para a gente. Nós temos o tecido sanguíneo, que vai levar oxigênio, vai levar todo o processo de alimentação até as minhas células, retira o que a minha célula não quer mais no processo por ele. Aí nós temos tecido muscular, involuntário e voluntário. Ele pode ser o involuntário, gente, do meu coração, tá? Coração bata, coração pare de bater. Pode ser do meu intestino, a diferença é que um é rápido, o outro é lento. E o tecido muscular estriado esquelético é aquele que eu consigo controlar, que ele é voluntário, eu consigo movimentar a hora que eu quiser. E o tecido nervoso, gente, é composto pelos neurônios, aonde manda as informações para todo o meu organismo. Certinho? Próximo conteúdo que nós temos, gente, sistema digestório. Lembra do sistema digestório que eu falei para vocês? Tudo que está em preto são os órgãos do sistema digestório. E o que está em vermelho são as minhas glândulas anexas. Então, o sistema digestório é composto por boca, por faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto ou ânus. Boca começa a digestão de através de algumas enzimas de amido. Aí vai para a faringe, que é o órgão em comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Vem para o esôfago, gente, aonde nós temos os movimentos peristálticos, onde ele aperta o alimento até chegar no estômago. No estômago, ele recebe o suco gástrico, onde vai fazer a digestão química. Chega até o intestino delgado, onde ele vai receber líquido da vesícula biliar, produzida pelo fígado, e líquido pancreático, gente, onde ele vai terminar de fazer a digestão, onde ele vai fazer com que esse estômago, esse intestino não fique ácido demais para não corroer ele, e ali vai fazer a absorção de nutrientes. Vai para o intestino grosso, onde faz a absorção de água e sais minerais e vai para fora do meu organismo que ele não quer mais. Problemas que nós temos, gente, no sistema digestório é a doença celíaca e a intolerância da lactose. Qual é a diferença? Doença celíaca, gente, é o que ela não pode comer, tudo que é derivado de glúten, tá? Então, o derivado que tem glúten não pode comer. E a lactose, do que vem do leite. Como comer e o que comer? Então, os celíacos podem comer outros carboidratos como arroz, milho, batata, mandioca e seus derivados que não contêm glúten. Quem tem lactose não tem intolerância, deve consumir leite regularmente, pois ele é uma importante fonte de cálcio. Quem tem intolerância, gente, não pode consumir o leite, tem que ser aquele zero lactose. Intolerância, então um não pode comer glúten e o outro lactose. Consequências, se não for bem controlada, a doença celíaca pode levar ao câncer do intestino. E a da lactose, a intolerância da lactose prejudica a quantidade de vida, mas não causa doenças tão graves como o anterior. E o número de atingidos, eu coloquei para vocês 1 milhão, cerca de 25% da população. A doença celíaca, gente, ele faz o quê? Ele, de tanto que a gente come errado, sabe aquelas microvilosidades que eu falei para vocês, o intestino, que ele é todo enrugadinho? Quando você tem a doença celíaca, ela faz o quê? Ela estica, ela perde aquelas microvilosidades, é como se o tecido fosse reto. E ele não faz a absorção correta de nutrientes, vai faltar nutrientes nesse corpo dessa pessoa e vai embora. A intolerância à lactose, gente, ela faz o quê? Ela como se estivesse inflamando essa mucosa e fazendo com que o meu corpo rejeite aquele alimento. Aí dá diarreia e tudo mais, certo, gente? Em alguns casos mais leves. Então, essas duas doenças eu quero que vocês deixem bem gravado, bem anotado no caderno de vocês, porque cai coisas sobre ela. Aí nós temos sistema respiratório, nós temos cavidade nasal, onde nós temos, gente, a função de limpar, de umidificar e deixar esse ar quente. Vai para a faringe, onde é o órgão em comum do sistema digestório e respiratório. Cai na laringe, onde nós temos as nossas cordas vocais. Vai para a traqueia, esse anel, gente, que nós temos ficando cheio de anelzinho que vai terminar de fazer a limpeza. Vai para os meus brônquios, tá? Onde ele vai fazer a bifurcação que entra no meu pulmão.
Lá dentro nós temos bronquíolos, que são ramificações nas pontinhas dos bronquíolos, alvéolos pulmonares. E para auxiliar o meu sistema respiratório, nós temos um diafragma, que ele vai fazer o processo de contração e relaxamento, que faz a minha inspiração e expiração. Dentro desse sistema respiratório, a gente pensa lá no bronquíolos, na pontinha dele tem alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares fazem um processo chamado de hematose, troca de oxigênio com gás carbônico. Então, ele pega o oxigênio, joga na corrente sanguínea, tira o gás carbônico da corrente sanguínea e joga para fora do meu organismo, tá? Dentro dos alvéolos pulmonares. Já, gente, no sistema cardiovascular ou circulatório, nós temos o nosso coração. O meu coração, gente, ele é composto de 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Lembra que tudo que entra no meu coração entra por veia, do que sai do meu coração sai por artérias. O buraquinho por onde entra a cavidade é chamado de átrio e a cavidade que elimina o meu sangue é chamada de ventrículos. Essas composições não podem faltar no resuminho de vocês. Professora, por que de um lado tem azul e o outro lado vermelho, sangue azul e vermelho? Não. O lado que mostra de azul está falando que está entrando sangue venoso com gás carbônico. E o lado que ele mostra em vermelho, ele fala que está entrando sangue ou saindo sangue arterial, que é sangue com oxigênio. Quer dizer que esses dois tipos de sangue, o contaminado e o limpo, eles não se misturam no meu organismo, tá bom? Então façam as suas anotações sobre isso também, tá? Aí, eu preciso entender os sistemas. Então, eu tenho lá uma pequena circulação que é coração, pulmão, coração. E eu tenho a grande circulação que envolve o meu corpo inteiro. Então, vamos imaginar aqui, ó, tem o meu corpo, tá saindo do meu corpo gás carbônico, ele chega pela veia cava, ele entra no átrio direito, lembra que é espelhado, entra pelo lado de átrio direito, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai bombear esse sangue pela artéria pulmonar, vai para o meu pulmão. Lá no pulmão tem os alvéolos pulmonares, onde ele vai fazer aquela troca gasosa, hematose. Ele joga para fora o gás carbônico e recebe oxigênio. Então, ele pegou o oxigênio e se transformou vermelhinho. Do vermelho, gente, ele vai entrar para o meu coração pela veia pulmonar. A veia pulmonar passa para a artéria pulmonar e a artéria pulmonar manda para o resto do meu corpo esse sangue com oxigênio agora pela minha artéria aorta. E esse ciclo fica acontecendo o tempo todo no meu organismo, certo? Bem tranquilinho, né? Bem fácil. Desde que vocês façam as anotações de vocês. E o último sistema que nós temos é o sistema excretor, que é o sistema urinário também. Ele é composto por 2 rins, onde fazem a filtração do sangue. Então, o sangue entra, passa pelos néfrons, os néfrons retiram a sujeira, que é a minha urina, e manda o resto de sangue para o meu corpo, só que um sangue limpo. Essa urina, gente, cai nos meus ureteres, ou ureter, vai até a minha bexiga, onde ela vai ser armazenada. Quando tiver cheia a minha bexiga, gente, tenho vontade de urinar, eu vou até o banheiro e ele vai sair pela minha uretra. Então, o ureter leva a urina produzida lá no rim, do rim até a bexiga, e a uretra leva da bexiga para fora do meu organismo. Muito fácil, não é mesmo, gente? Aí nós temos a alimentação saudável. A alimentação saudável, gente, ela é composta de um prato lindo, maravilhoso desse. Eu posso colocar carboidrato no meu prato? Não, meu prato tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter verdura, tem que ter salada para fazer uma composição legal. Então, lembrar que uma alimentação adequada, gente, uma alimentação saudável, é quando eu consigo combinar todos esses alimentos sem repetir, sem que tenha excesso de um, tipo macarrão, arroz, batata frita, batata cozida e carne. Eu tenho uma quantidade muito grande de carboidrato que está me tendo a carência dos meus vegetais. Certinho? Agora eu quero que vocês façam o formulário que está na descrição desse vídeo. Prestem atenção, tem uma questão de cada uma que eu coloquei para vocês na revisão. Façam com calma, porque ela tem o valor de 3 pontinhos de trabalho de vocês. Certo, gente? Espero que vocês arrebentem na prova. Um beijão, tchau, tchau!